Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Na violência doméstica, não basta a gente analisar só o fato, a gente tem que analisar o contexto, né, o histórico. E vários estudos foram feitos nesse sentido de saber o reflexo da violência que foi cometida entre um casal. Se há um reflexo nos filhos. Isso já se sabia que tinha. O segundo estudo que foi feito foi durante quanto tempo esse reflexo dessa violência acontecida lá atrás existe. E estudos foram feitos e sabe-se que essa violência chamada de transgeracional, ela dura até pelo menos 3 gerações. Então, a gente tem que analisar o caso, que muito provavelmente a gente vai ter um histórico ali de violência ou de convivência com valores e com atos na ascendência dessas pessoas que traziam algum reflexo de um ato de violência. Claro que isso também, assim, não é uma regra absoluta, né, gente? Essa é a dificuldade que nós temos com a questão da violência doméstica. São vários fatores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Correio, que você acompanha no site e nas redes sociais do Correio Brasiliense. Hoje nós recebemos a advogada Cristiana Tubino. Ela é presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB-DF. Ao meu lado, a Aline Brito, minha colega de profissão. Olá. Bem-vinda, Cris. Olá, obrigada. Cris, mais uma vez estamos aqui para falar sobre feminicídio, sobre a violência contra a mulher. Contabilizamos atualmente 18 casos de feminicídio no Distrito Federal, 2 mortes no final de semana, 2 assassinatos de mulheres no fim de semana. Onde é que a gente vai parar e o que a gente precisa fazer para cessar essa barbárie? Bom, olá todo mundo, né? Obrigada por estar aqui de novo, infelizmente falando de novo desse assunto, né? Um dia a esperança é que a gente possa vir falar dos direitos das mulheres sendo efetivados e mulheres que não morram mais. Infelizmente, isso é um número assustador, né? A gente tem aí em 6 meses a mesma quantidade de mulheres que foram mortas no ano passado inteiro, né? O que já era um absurdo. Na verdade, já é um a mais, né? 17, já temos esse a mais. Com esse de domingo de manhã, nós já superamos todos os casos de feminicídios do ano passado inteiro, em apenas 6 meses. É verdade. E eu acho que várias coisas, assim, são graves e chamam a atenção e a gente tem que discutir. Não é só o grande número de mulheres mortas, né? São as circunstâncias dessas mulheres mortas, porque não são mortes de mulheres gratuitas, são geralmente em decorrência de uma relação íntima de afeto, de uma relação familiar, né? Por isso que a gente fala de uma violência doméstica. É a forma de matar essas mulheres, que infelizmente é muito típica de crimes de violência doméstica, às vezes com uso de arma branca, em locais muito específicos, na frente de familiares, filhos, o que traz um dano emocional ainda muito maior também para essas crianças, né? Que são vítimas também, né, dessa violência. E eu acho que um outro fator que eu tenho pensado muito, sabe, nesses últimos tempos, é a proximidade desses crimes. Que a gente tem visto são crimes que, se a gente for analisar, são uma morte de mulher a cada 8, 9 dias. É muita coisa. E a gente tem aí crimes, esses últimos, muito próximos, né? Feminicídios que aconteceram muito próximos em tempos de intervalo, em termos de intervalo de tempo. Sim. E esse cenário, você acredita que é reflexo do quê? O que a gente, enquanto sociedade e o poder público, estamos errando para que chegue a essa quantidade que é exorbitante, né? Então, eu acho que é um assunto muito complexo, né? Eu acho que a gente não tem um motivo apenas, não tem um fator só, mas eu acho que são muitas coisas juntas, né? Uma das coisas que a gente não pode perder de vista é a forma de ver que a sociedade, que os homens veem as mulheres, né? Que é uma questão cultural, que é uma questão histórica. Se a gente for ver a história da mulher no Brasil e no mundo, a gente vê uma forma de tratamento dessa mulher com o passar do tempo, em que essa mulher era privada de uma série de direitos. A gente sabe que o direito de votar é muito recente. A gente comenta sempre isso no direito.
as mulheres, elas num primeiro momento, elas não podiam, por exemplo, se inscrever na OAB, precisavam de autorização dos seus maridos para advogar. A gente vê isso na medicina em várias profissões. Até no direito reprodutivo, né? De a mulher precisar da autorização do marido para fazer uma laqueadura ou não, o que é um absurdo, um negócio inaceitável. Que a gente está discutindo ainda hoje. Né? São coisas muito absurdas e, na verdade, é uma luta permanente para que as mulheres continuem ou possam ser sujeitos de direito e vista como iguais. Né? Então, é uma questão cultural, é uma questão de gênero que a gente discute todos os dias. Sim. Ao lado disso, e de uma forma mais concreta, né, a gente teve aí nos últimos anos alguns problemas com as políticas públicas em âmbito federal de defesa dos direitos das mulheres e igualdade de gênero. Que foi desmontado, né, Cris? Vamos falar abertamente. Foi. Na verdade, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública ele tem um relatório que ele fala sobre a questão da violência contra a mulher. Já há algumas edições dele, já há 4 anos ele faz isso. E agora, em 2023... ele fez em conjunto com uma plataforma de transportes por aplicativo. E um dos dados que foi levantado e que mais chamou a atenção, eu acho, de qualquer pessoa que atua nessa área ou busca alguma informação, é de que 2022 foi o ano em que houve o menor investimento do poder público no âmbito federal em políticas públicas de defesa de mulheres e de igualdade de gênero. Isso na última década. E desde 2018 veio decrescendo esse investimento, essa prioridade na defesa de interesses, de direitos de mulheres. Os reflexos, eles não são vistos em cima da hora, eles precisam de um tempo para serem percebidos, né? E é o que a gente está tendo agora. Essa é uma das explicações que a gente tem para esse aumento da violência contra as mulheres, numa modalidade que a gente está aqui discutindo, que é o feminicídio, que chama muita atenção, mas se a gente for em todos os números, a gente vê que a violência contra a mulher como um todo vem crescendo, assim, assustadoramente, inclusive aqui no Distrito Federal, nesse último ano. Agora você falou, Cris, da necessidade de a gente... Você falou que tem o lado dos homens, né? Que esses homens são acostumados, está enraizada aí na cultura do homem, de se achar dono da mulher, de tê-la como posse, né? E, inclusive, determinar se ela vive, se ela morre, até quando ela vive, né? Quando é que ela vai deixar de existir. Como é que a gente pode trabalhar com esses homens de forma preventiva para conscientizá-lo de que mulher é um ser de direito e que não é não, e que o fato de ela não querer mais um relacionamento não lhe dá o direito de tirar a vida dela? Isso é importante, porque não é só definir se ela vive ou ela não vive, né? É dar a essa mulher o direito de estar ou não no relacionamento, de ter a vida que ela deseja, de seguir a vida que ela quer, né? E não ficar ali vinculada a quem ela não queira. É muito comum, todos esses casos, se a gente for fazer um levantamento de todos esses casos, não só de feminicídio ou de violência, de outros tipos de violência contra a mulher, não só a violência contra a vida, a gente vê sempre um mesmo discurso com algumas variantes, né? É sempre, se essa mulher não for minha, ela não vai ser mais ninguém. Eu não me conformo que ela tenha que terminar esse relacionamento. Ela vai continuar comigo. Exatamente isso que você falou, como se ela não fosse um sujeito de direitos. Como eu tinha mencionado, toda essa discussão e essa forma de ver a mulher, ela vem dessa discussão e dos papéis de gênero, né? A gente não está falando do sexo biológico, né? Do nascer cromossomicamente XX. A gente está falando dos papéis que são impostos ali pela sociedade. Pois é, mas como é que a gente traz esse homem para essa discussão, Cris? Então, a gente tem que mudar primeiro a forma de ver a mulher. Né? Isso vem por meio de conscientização, isso vem por meio de políticas públicas, propaganda, divulgação, educação, ensinar. Né? Eu sempre digo que se a gente não educar essas crianças e esses adolescentes ali na escola, para eles poderem perceber as coleguinhas, as colegas como iguais, como que tenham os mesmos direitos, como que devam ser tratadas ali no mesmo patamar, a gente não vai mudar
a forma que a sociedade vê a mulher. Então, eu acho que a educação e a prevenção, ela começa ali na escola e a gente tem que mudar essa forma de ver. E para esses homens que já estão no circuito da violência, no caminho da violência? Bom, esses homens a gente também tem que ver como é que chega a eles. E aí é onde entra o papel do Estado, da política pública e de cada um de nós, né? Com publicidade, com divulgação, mas não é só aquela que a gente coloca ali o cartaz. Se você vê um ato de violência, você deve denunciar. Não, a gente tem que chegar antes, porque senão nós vamos ser enxugadores de gelo profissionais. O judiciário, a polícia, nós aqui fazendo podcasts, dando informação para a população. Então, eu acho que a gente precisa vir antes e falar antes e agir antes do fato acontecer. Por isso que é tão importante a gente falar do assunto. Eu acho que a primeira coisa é falar sobre isso, né? Eu sei que tem muita gente que diz assim, é melhor a gente não falar sobre esse assunto porque não chama atenção, não estimula. Mas não é essa questão de estimular. A gente tem que falar do assunto para não fingir que ele não existe. Porque senão a gente fica no silêncio e parece que está tudo bem, né? Mas Cris, a gente tem visto nos últimos tempos, até com o poder que a rede social nos dá, que o discurso acerca do feminismo e do empoderamento feminino tem sido mais debatido. Parece que existe uma liberdade maior em se falar sobre isso, mas os números parecem ir contra essa conscientização que é feita e esse empoderamento que as mulheres estão buscando e debatendo. Por quê? E eu vejo também, eu percebo que no dia a dia, no conversar com o sexo oposto, com os homens, que existe também uma resistência deles em aceitar o que é o feminismo. Ah, mas isso não é importante. Ah, mas é mimimi. E que não, e que existem, debates importantíssimos ali dentro do feminismo que, inclusive, batem de frente contra a violência. Então, por quê? Que mesmo com esse poder que nós temos de falar mais sobre isso, os números vão contra e ainda existe essa resistência? Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, o desconhecimento do que é o feminismo. Essa eu acho que é a primeira coisa. Primeiro que o dito popular, o que as pessoas normalmente acham é que o feminismo, ou que a mulher ser uma feminista, é ela ser contra homens. E aí a gente tem que entender que feminismo não tem nada, a mulher não está contra o homem. Né? Então, o feminismo não está ali contra os homens, as mulheres feministas. O que se busca? O que é o feminismo? Qual é a teoria? É de que homens e mulheres são iguais e que merecem as mesmas oportunidades e têm os mesmos direitos. E as mulheres lutam por isso. Né? E a gente tem que entender que essa luta ela tem que ser uma luta efetiva e persistente e real, exatamente por causa desse histórico de repressão, de direitos, de vontades e da mulher como si própria. Porque a gente esquece muito fácil as coisas, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas compartilhando e rindo. A cartilha que existia lá na década de 40, ensinando que a mulher deve ser uma boa esposa. Ela deve ter a casa limpa, ela deve estar sempre sorrindo, tranquila, calma. Isso está vinculado, ali, linkado com esses valores sociais, né, dessa posição social. Que o homem sai de casa, a mulher fica em casa. O homem ele pode ser mais efusivo, a mulher tem que ser calma, tranquila, delicada, meiga, né? Tem que sempre estar de bom humor. Ela que é responsável por manter o casamento feliz. Então, às vezes, as pessoas riem e falam, tem que ser assim mesmo. E aí vira uma brincadeira meio jocosa. E aí as pessoas começam a se opor à ideia do feminismo sem saber o que é o feminismo, que é essa luta da igualdade pela igualdade. Então, eu acho que a primeira questão é essa. Né? É o desconhecimento do que as mulheres buscam nessa luta pela igualdade. Eu acho que isso é a primeira coisa. Segundo, eu acho que as redes sociais elas são muito boas, elas agilizam o conhecimento, elas facilitam a disseminação do conhecimento, mas elas não chegam a todo mundo.
né? A primeira coisa. E segundo, da mesma forma que elas possibilitam que a gente leve o conhecimento dessa luta das mulheres, elas também permitem o crescimento de pensamentos opostos em redes sociais mais obscuras, em grupos que defendem valores inimagináveis. E as redes sociais, né? ela acaba criando pelo algoritmo ali, Exatamente. distribuindo a notícia para quem já tem interesse, para quem já busca informação, né? Exatamente. Então, o algoritmo, ele já te direciona para aquele tema, né? E a gente tem visto aí em reportagens e notícias e informações, vídeo, Red Pill e coisas do gênero, né? De crescimento de grupos que vão em sentido exatamente oposto, criando aí um sentimento de animosidade que traz um reflexo muito ruim, né? De parecer que estão sempre homens contra mulheres e mulheres contra homens e que essas mulheres são um risco para os homens porque deles não gostam. E, na verdade, não é nada disso. O risco que se tem aí é de mulheres lutando pelos direitos que eles não querem perder, né? Que um grupo consolidado, historicamente, não quer perder, não quer ceder terreno. Exatamente. O que as mulheres querem é serem tratadas como todas as pessoas, com seus direitos, né? Porque eu sempre gosto de falar, até com amigos homens, o seguinte. Falo, quem nunca esteve ali naquele lugar de medo de sair à noite sozinha para chegar numa parada de ônibus ou pegar um aplicativo, um transporte. A gente entra com medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente já ouviu dizer de moças que acabaram sendo sequestradas, né? Da gente ir para uma festa e alguém botar alguma coisa na sua bebida. Isso é um medo que é de nós, mulheres. Né? Então, a gente também tem medo do relacionamento, que a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Eu já vi muitos amigos falando jocosamente. Agora a gente não pode nem namorar, porque sempre vai vir uma mulher e pode falar que foi vítima de violência. Sim, essa mulher, ela também não tem medo? A gente também não tem medo quando vai se relacionar? Porque a gente não sabe se aquela pessoa que a gente está conhecendo ali é um potencial agressor ou não. Né? Então, assim, eu acho que são muitos fatores. E eu acho que a rede social, ela tem esse lado positivo de propagar as notícias, mas é um pouquinho perigoso pelo algoritmo que reduz, né, essas coisas que chegam, as informações, as páginas, os perfis que chegam para as pessoas no geral, e também porque não atingem toda a sociedade. E a violência contra a mulher é altamente democrática. Você falou sobre não saber, né, se a pessoa que a gente está se relacionando pode vir a ser um agressor ou não. E eu realmente percebo que existe uma dificuldade de traçar um perfil. Porque, por exemplo, se a gente for pegar os últimos casos de feminicídio aqui em Brasília, um relacionamento durou 2 anos, mas existem relacionamentos com mais tempo, outros com menos tempo. O último caso, por exemplo, o homem, o autor, não tinha passagem, né, na polícia. Mas, no caso anterior a esse último, no último caso, sim, era um reincidente. Não em caso de violência, né, mas tinha uma passagem. Então, não tem um perfil certo, né? O que a gente tem percebido é que as vítimas, tanto quanto os autores, são pessoas mais jovens, na faixa dos 30, 20 e poucos anos. E isso também é algo que chama a atenção, ser uma violência que está ocorrendo entre um grupo de pessoas mais jovem. Por que a gente não consegue traçar esse perfil? Realmente não é possível traçar? Assim, tem algumas coisas aí, né? Que nem eu falei, assim, às vezes parece até uma brincadeira, mas não é. A violência contra a mulher é altamente democrática, né? A gente não tem um perfil de vítima também, né? Claro que a gente tem algumas interseccionalidades de questão de renda, de cor da pele, racial, né, que a gente consegue ali chegar próximo a algumas categorias de mulheres que são mais vítimas, com mais frequência de violências. Mas não tem um perfil fechado, nem para a vítima, nem para quem comete a violência. Já me perguntaram sobre essa questão de ter um perfil de pessoas mais jovens, né? Se a gente for fazer um levantamento, a gente vai ver de um perfil que vai desde 20 e poucos anos até 50, 60 anos. É uma faixa etária muito grande, né? Mas tem uma explicação para jovens,
Porque a priori a gente pensa, não, são pessoas mais novas, né? Que são pessoas que estão aí no mundo, que têm a cabeça mais aberta. Não necessariamente, né? Por isso que na violência doméstica não basta a gente analisar só o fato, a gente tem que analisar o contexto, né? O histórico. Por quê? Já foram feitos estudos no mundo inteiro, muito interessantes, para falar dos reflexos da violência doméstica que são cometidos. Isso chama-se de violência doméstica transgeracional. E ao longo dos anos, esses estudos que foram feitos, porque os estudos do feminismo, eles começaram lá na década de 1960, 1970. E os textos de lei de defesa e de proteção de mulheres começaram a partir daí no mundo inteiro. E vários estudos foram feitos nesse sentido de saber o reflexo da violência que foi cometida entre um casal. Se há um reflexo nos filhos. Isso já se sabia que tinha. O segundo estudo que foi feito foi durante quanto tempo esse reflexo dessa violência acontecida lá atrás existe. E estudos foram feitos e sabe-se que essa violência chamada de transgeracional, ela dura até pelo menos 3 gerações. Então, a gente tem que analisar o caso, que muito provavelmente a gente vai ter um histórico ali de violência ou de convivência com valores e com atos na ascendência dessas pessoas que traziam algum reflexo de um ato de violência. Claro que isso também, assim, não é uma regra absoluta, né, gente? Essa é a dificuldade que nós temos com a questão da violência doméstica. São vários fatores, são os fatores intrínsecos, são essa questão da violência transgeracional e os fatores externos. Nós vivemos aí um período difícil aqui no nosso que o próprio líder da nação pregava violência contra a mulher, né? Contra uma arma, exatamente, de estímulo de uso de arma, de preconceito, pessoas falando que queriam e achando que poderiam, né? Então, assim, esses reflexos, essas influências, todas são fatores que tem que ser considerados quando a gente vê essas circunstâncias. Agora, Cris, dá para a gente traçar aí um caminho que pode levar ao feminicídio. Obviamente que uma agressão ela pode ser única e pode tirar a vida de uma mulher, mas em boa parte dos casos existe aí um crescente de agressões, né? Que começa às vezes com uma voz alta, né? Um grito, e culmina lá na frente com o feminicídio. Quais são esses sinais que a mulher e que o homem também precisa ficar atento, né? Porque não é só a mulher que tem que ficar na defensiva, não é só dela a obrigação de evitar um feminicídio, de evitar um mal maior. É a obrigação do homem também se policiar, né? Quais são esses tipos de violências, muitas vezes banalizados, né? Que a pessoa deixa para lá, acha que não é uma violência e na verdade é. E não só os dois que estão ali no relacionamento, as pessoas que estão em volta, sim, né? Sim. Vizinhos, amigos, familiares, parentes. né? Porque às vezes as pessoas que estão dentro do relacionamento não percebem, né? Essas circunstâncias que chamam tanto a atenção. Isso que você falou é corretíssimo, assim. É muito raro, não é impossível, da gente ter um feminicídio, que é a morte da mulher pela circunstância de ser mulher, que pode ser da violência doméstica ou em razão do gênero, né, que é muito mais raro. Nenhum desses feminicídios que a gente teve aqui no DF tem essa circunstância de ser uma morte da mulher só porque ela era mulher, de um ódio pelo feminino, né? Mas pode acontecer, apesar de ser raríssimo, né, que a violência inicial seja já a que leve à morte. Claro que a gente tem algumas nuances mais jurídicas que podem acabar caracterizando o feminicídio, mas o mais comum realmente que isso seja resultado de um crescente, de um ciclo de violência, né, que veio acontecendo. A própria Lei Maria da Penha, ela define 5 tipos de violência, né, e é um conceito mais amplo. Ela fala da violência física, que é essa que pode gerar uma lesão ou a morte. Ela fala de uma violência patrimonial, que a gente, infelizmente, tem visto muito acontecer. Explica pra gente um pouquinho, né? Porque a violência física, ela é muito clara, né? Mas talvez o conceito de violência patrimonial, violência psicológica e os outros tipos de violência não estejam tão claros na cabeça das pessoas. Então, explica pra gente. Violência patrimonial, de que forma que ela ocorre?
A violência patrimonial, ela pode acontecer de várias formas. É interessante isso. Ela pode acontecer desde a pessoa que comete a violência, porque a gente está falando aqui do homem que agride, mas a vítima pode ser a mulher, mas quem comete o crime ou a violência pode ser um homem ou uma mulher, né? Num relacionamento homoafetivo, que também não precisa ser só no relacionamento íntimo de afeto. A violência doméstica, ela pode acontecer no âmbito familiar ou doméstico. Então, a gente pode ter outras relações, né, pai e filha, irmão e filha. Filha e mãe, avó e neta. A gente pode ter várias circunstâncias. Então, ela pode acontecer de diversas formas, desde a patrimonial, quando quem comete a agressão destrói alguma coisa da mulher, que é muito típico, quebrar o celular, quebrar um notebook, um instrumento de trabalho. Rasgar uma roupa. Né? Rasgar uma roupa, rasgar até fotos, né? Que sejam objetos, que sejam de carinho e de afeto daquela mulher, até obter alguma procuração para poder se desfazer do patrimônio, né? Pegar o DUT do carro da mulher para transferir para o nome dele e revender. Então, assim, a gente vai fazer desde dano, empréstimos, né? Também entra ou não? Também entra, se tiver a procuração da mulher, às vezes isso de fato acontece, né? E o documento está lá, né, Cris? Mas não deixa de caracterizar uma violência patrimonial. Não deixa de caracterizar uma violência porque não se sabe de que forma que esse homem conseguiu, que essa pessoa, né, conseguiu esse documento. Exato. Tanto é que a Lei Maria da Penha, que é a lei que fala da violência contra a mulher, ele tem medidas protetivas patrimoniais, especificamente para a violência patrimonial. Então, suspensão de efeitos de procuração, obrigatoriedade de reparação de dano, fazer anotação no registro dos imóveis para impedir a venda, né, de bens imóveis ou móveis. Então, a gente tem uma série de medidas até para evitar essa violência patrimonial. Bom, então a gente falou da violência física, Isso. Violência patrimonial. Temos a violência moral, que está mais relacionada aos xingamentos e às ofensas, né? Xingar a mulher, dizer que ela é vagabunda, qualquer coisa desse gênero, né? A gente fala dos crimes contra a honra, né? Que é injúria, calúnia, difamação. Rapidamente, assim, bem simplificadamente, é a ofensa da mulher quando ela se sente ofendida intimamente, a gente fala de uma injúria. A difamação é quando eu diminuo aquela mulher para outras pessoas, mas sem imputar a ela nenhum crime, né? Ela não sabe fazer nada, ela é Isso, burra. Ela é uma péssima mulher, ela é uma péssima mãe, você vai confiar nela, ela não vale nada, esse tipo de coisa. E a calúnia é quando eu imputo um crime a alguém que eu sei que não aconteceu, né? Então, é também um crime contra a honra. Então, a violência moral, ela existe. A violência sexual, né, que é uma violência, infelizmente, muito comum, que acontece, que vai muito além do estupro, né, pode chegar numa importunação sexual, que não é só um problema de quem anda em meios de transportes públicos, a gente discute muito sobre isso, mas não é só aí, mas também, proibir a mulher de usar o método anticoncepcional pode caracterizar uma violência sexual no âmbito dessa violência doméstica. E ela acontece também em relacionamentos, namorado, demais, marido, sim, namorado, dentro do noivo. casamento. No casamento, a mulher casada, ela pode ser estuprada pelo seu marido, né? Não é o casamento que vai permitir que qualquer prática sexual seja realizada. Aquela mulher tem que estar de acordo. A partir do momento que não esteja, posso ter sim, terei essa violência sexual. E, por último, uma violência que é a que mais acontece e é a mais difícil de ser percebida, que é a violência psicológica. Porque a violência psicológica ela é muito sutil e dentro da pergunta que você fez, geralmente as violências elas começam com a violência psicológica e elas vão num crescendo. O que é a violência psicológica? É toda aquela violência, todo aquele ato que traz uma perturbação psíquica naquela mulher. Torna ela mais frágil. Dizer que ela não vale nada, dizer que a mulher é burra, afastar essa mulher do seu núcleo de confiança e de proteção. É muito comum que essa mulher seja afastada da sua família. É muito comum a gente ver companheiros e companheiras falando que os amigos dessa mulher não valem nada e que, então, essa mulher não é para ficar com aquelas pessoas, né? Desmerecê-la como mãe, desmerecer o trabalho dela,
né? Entra aí dentro dos atos de violência o ciúme, né? Que no primeiro momento, às vezes, se acha que, que lindo, fulaninho tá com ciúme, né? Não me deixa usar roupa A, B ou C, mas é porque ele me ama muito. E a gente sabe que não é isso, né? Não é Falar, saudável. por exemplo, você não vai encontrar ninguém igual a mim, eu sou o melhor que você pode ter. Isso, você deu sorte de me encontrar. Porque você, né? Você não ia encontrar, você me deu sorte que eu gosto de você, né? Então, essa pressão, a pressão psicológica, a perseguição, vigilância constante, pegar o celular, ver com quem essa mulher tá conversando. É comum o caso de botar rastreador, aplicativo em celular, rastreador em carro, né? Perseguir essa mulher e ver onde ela tá, onde ela foi. Então, esses atos entram dentro da violência psicológica. E a ameaça entra onde? Também? A ameaça também entra dentro da violência psicológica, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, a violência ela é um conceito amplo, que ela pode virar vários crimes. Por exemplo, a gente tem o crime de ameaça, a gente tem o crime de perseguição, né, que é mais novo, é recente. A gente tem o crime, que é um crime de violência psicológica propriamente dito, que é o artigo 147b, que a gente tem hoje em dia, né? Então, assim, a violência, determinada violência, ela pode gerar vários tipos de crime. A violência física pode chegar no feminicídio, pode ser uma lesão corporal, pode não deixar marca, porque violência física às vezes não deixa marca e é crime. Isso é uma outra coisa, isso é meio que serviço público, né? Que às vezes as mulheres não sabem. Eu já ouvi mulheres falando assim, ele me bateu, mas não deixou marca. Por isso que eu não fui na delegacia. Tem que ir. Porque é um tipo penal, é uma contravenção penal chamada vias de fato, não precisa ter marca. E tendo esses sinais, Cris, são os primeiros sinais de que a mulher tem que sair desse relacionamento. Não é um relacionamento que tem aí uma promessa de ser um relacionamento saudável. Já são sinais de que ela precisa sair desse relacionamento. Assim, no mundo ideal, assim, a mulher perceberia isso com muita clareza, né? Às vezes ela não percebe, por isso que as pessoas que estão em volta, elas são tão importantes. Às vezes essa mulher não percebe, ela não se percebe vítima de violência. Então, e tem um outro fator também que eu sempre gosto muito de falar, porque eu acho que a lei e a sociedade, no geral, até as campanhas, eu não sei se vocês já perceberam isso, acabam jogando sempre muita responsabilidade em cima da mulher. Exatamente. Não sei se já perceberam. Mulher, denuncie. Mulher, faça isso. Mulher, faça aquilo. Eu tenho uma percepção que isso acaba revitimizando essa mulher, porque coloca nas costas dela toda a responsabilidade. Uma sobrecarga, né? Então, isso que você falou, a gente sempre falou, e na outra participação minha, a gente conversou sobre isso. A gente também tem que onerar o homem. É isso que eu ia te perguntar agora. Porque essa mulher, ela já está fragilizada. Já é difícil para ela sair daquela situação. A mulher, ela, dependendo da sua criação, ela naturalmente tem um sentimento de culpa. Às vezes a mulher se sente responsável por aquele relacionamento, às vezes tem filhos. É muito comum que a mulher tenha uma dependência financeira, né? Então, essa mulher, ela tem medo de agir, e às vezes ela não se vê como vítima de violência, às vezes ela se vê como vítima de violência, mas ela não vê uma perspectiva de como ela vai sair. E aí entram as políticas públicas, né, que devem ser claras, eficazes, devem ser divulgadas e nós estarem ali na prática. E nós temos isso hoje na capital da República de forma efetiva, porque Brasília deveria ser o exemplo para o resto do país, né? Então. A gente tem projetos, a gente tem leis, mas a gente tem muitos desses projetos e dessas políticas que não foram ainda efetivadas, né? A campanha, ela é importante, ainda que eu tenha essa ressalva. Pequena ressalva sobre sempre dizer mulher denuncie, né? A responsabilidade não é só da mulher e não é da mulher vítima só, é de todos nós, né? Então, a gente precisa colocar na prática essas políticas públicas, essas leis. Eu estava até comentando, acho que foi ontem, alguém me perguntou sobre a questão da lei que fala dos órfãos do feminicídio, né? Do suporte financeiro. E eu estava comentando, nós tínhamos uma lei aqui no DF, nós temos outra. Nunca agora, foi regulamentada. Só que ainda não foi regulamentada. Mas mais do que isso, a gente tinha que estar pensando em evitar
né? A gente tem que acolher esses que já estão ali vítimas sem suas mães, mas a gente também precisa de políticas públicas que evitem esses atos de violência. Agora, né? Cris, eu queria ver com você uma questão que eu considero muito importante, que é o seguinte. Muitas dessas mulheres, elas foram mortas e elas tinham medidas protetivas, e esses agressores burlaram essa medida protetiva e assassinaram essas mulheres. Como é que a gente faz? Onde é que nós estamos falhando? E como é que a gente faz para que isso não aconteça? Porque aí, mais uma vez, vem a culpabilização da mulher, né? Ah, mas ela aceitou ele se aproximar. Ele se aproximou e ela não denunciou. Ah, mas ela voltou para esse relacionamento. E nós sabemos os ciclos de violência, as implicações pesadas que tem aí sobre essa mulher e a dificuldade dela de sair desse ciclo de violência. Como é que a gente faz para que essas mulheres que estão dentro de um ciclo de violência não fiquem com medo de denunciar, pensando que medida protetiva não serve para nada? Porque não é verdade. Medida protetiva e denúncia salvam vidas. Salvam vidas. Essa é o tipo da mensagem complicado que um agressor passa quando ele descumpre uma medida protetiva, né? A Lei Maria da Penha, ela tem 3 artigos que falam sobre medidas protetivas. E ela tem várias modalidades de medidas protetivas. E a gente fala no direito que é um rol exemplificativo até, né? A gente, por exemplo, pode ter uma medida que eu acho que é de extrema eficácia e que não é aplicada, porque, na verdade, precisa que o magistrado, ao fixar as medidas protetivas, ele aplique. Ela não vai surgir do nada, que é o monitoramento eletrônico. Tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica. O que a gente tem visto? O GDF também tem o programa Viva Flor, que tem aquele dispositivo que a mulher... do pânico. Exatamente. A mulher percebe a aproximação do agressor e pode pedir ajuda antes, mas também é um programa bem limitado. Na verdade, qual é o problema? O que a gente vê na prática? Mulheres que ou vão na delegacia, fazem a comunicação de ocorrência, esses agressores que são presos em flagrante, ou alguém que avisou e comunicou, essas pessoas recebem medidas protetivas, mas o judiciário normalmente aplica algumas medidas protetivas, eu brinco que são as medidas protetivas padrão. Proibição de contato, proibição de aproximação e proibição de frequentar determinados locais. É entregue a decisão lá para o agressor e diz para ele assim, olha, se você descumprir, você vai responder por um outro crime, viu? Se você descumprir, pode ser que você venha a ser preso. E aí as pessoas ficam na ilusão de que aquele agressor que já cometeu um ato de violência contra aquela mulher, que tem um sentimento de posse com aquela mulher, já diz que ela não vai ser de mais ninguém e que ela é dele. Vai cumprir aquilo. Só que não vai cumprir, né? Muitas vezes. Né? Você estava comentando, algumas mulheres que foram mortas não tinham medidas protetivas, mas isso não significa que elas não fossem vítimas de violência. Às vezes a mulher não vai e não denuncia. Por quê? Porque ela já teve a experiência de uma colega que fez a ocorrência, recebeu uma protetiva e não adiantou nada. Né? Então, o que eu acho? Acho que às vezes momentos extremos exigem medidas extremas. Eu acho que existem meios e medidas protetivas que podem ser mais rígidas e mais duras a serem aplicadas pelo Poder Judiciário. E aí a gente precisa do Poder Judiciário. Por que você considera que o Poder Judiciário tem essa resistência em aplicar esse tipo de medida, com tantos exemplos que a gente tem de mulheres sendo massacradas, exterminadas na capital da República? Eu não sei se é resistência. Eu acho que talvez o grande número de requerimentos e... Não sei se a fé de achar que os agressores vão cumprir a ordem judicial, até um pouco de prepotência nossa, né, de achar que a decisão judicial vai ser cumprida. Mas eu acho que é necessário que os magistrados atuem de uma forma mais efetiva e apliquem mesmo. Coloque o indivíduo ali no monitoramento eletrônico, isso é tão importante. O programa que a gente tem aqui no DF de monitoramento eletrônico, nós temos praticamente 2.700 tornozeleiras eletrônicas disponíveis para serem colocadas, e menos de 290 pessoas com tornozeleira com relação à violência doméstica. A gente poderia usar isso de uma forma muito mais efetiva, e ele existe ali em contato com o programa Viva Flor, que é o botão do pânico. Ou a mulher recebe um celular, que tem celulares disponíveis, acho que tem aí, sei lá, uns 200 celulares disponíveis, ou se a mulher já tem um celular, que é muito comum, todo mundo tem um celular, né? É um aplicativo.
essa mulher comunica, já faz-se um contato, já se calibra, né? Essa tornozeleira com o celular. Se esse homem chega, o aviso já vai no 190 e é a prioridade da prioridade do chamado. Então, a polícia, ela já vai lá, não precisa ninguém chamar, não precisa acontecer nenhuma tragédia. Então, para que isso seja colocado em prática, precisa do judiciário decretar. Precisa. O juiz, na decisão dele, que ele aplica a medida protetiva, é ele que vai dizer quais são as medidas protetivas de urgência. E ele pode dizer, vai ficar no monitoramento eletrônico, vai colocar a mulher ali no Viva Flor, porque aí a gente consegue ter esse monitoramento efetivo. Se a gente não agir de uma forma mais dura com os agressores, a mensagem que se passa para a sociedade como um todo e para outros agressores, e às vezes para a própria vítima, é o quê? Eu posso descumprir a medida, eu vou responder um outro processo, vou continuar solto, ou vou ser preso e vou ser solto numa audiência de custódia, e ficam elas por elas. Mas antes do Poder Judiciário agir dessa forma, precisa que seja feita uma denúncia, né? Certo? Para localizar esses pontos de risco. E aí eu percebo também que existe, não sei, alguma falha, talvez, da lei ou um entendimento da população de como acionar essa lei ou quem pode acionar. Por exemplo, eu, enquanto família, posso denunciar ou não? A mulher exclusivamente tem que fazer isso? Ela tem que concordar com a denúncia? Como que isso funciona de uma forma mais clara? Não, qualquer pessoa pode. Por isso que muitas campanhas, né, que a gente tem de que os vizinhos comuniquem, né? A gente tem a obrigatoriedade de síndico fazer essa comunicação. Qualquer pessoa pode, qualquer pessoa do povo, vendo que alguém está cometendo um ato que é um ato inadequado, que se caracteriza como um crime, é um ato de violência contra uma mulher, pode e deve denunciar. A gente fala denunciar de uma forma mais vulgar, né? Mas pode fazer uma comunicação de ocorrência. Essa mulher pode ir a qualquer delegacia de polícia. Isso é uma outra coisa. As delegacias de polícia precisam estar preparadas para receber essa mulher vítima de violência. Não podem tratá-la com descaso, não pode chegar para ela e falar, isso aí é um problema de família, isso é briga de marido e mulher, ninguém tem nada a ver com isso, não. Mas você tem certeza que ele te agrediu mesmo? Foi um chute mesmo? Quer isso, porque aí, vai fazer um processo, você acabou o casamento. Não pode. Essa mulher precisa ser acolhida, né? E ela precisa ser acolhida não é só pela polícia naquele primeiro atendimento, não é no judiciário apenas que tem que acreditar na palavra dela e aplicar a medida protetiva que ela precisa, mas de toda e qualquer pessoa, sabendo disso, né? Que a mulher, ela é vítima e ela tem que ser protegida. Então, qualquer pessoa pode fazer essa comunicação. Que nem eu tinha falado, a mulher, às vezes, tem esse ônus, né, em cima da cabeça dela. É você que tem que denunciar, você tem que sair do ciclo de violência, você tem que fazer. E, às vezes, ela precisa de um apoio, de uma mão amiga. A gente tem que entender Talvez ela está intimamente ali rezando para que alguém faça essa denúncia para que não seja ela, né? É uma dicotomia de sentimento, gente. Ninguém se relaciona achando que vai terminar mal e em violência, né? Aquele relacionamento que está ali teve em algum momento um relacionamento de afeto, né? A pessoa achava ou estava ali junto da outra porque gostava dela. Então, às vezes tem família envolvida, filhos. Essa mulher, às vezes, tem um problema financeiro. Ela tem que saber que uma das medidas protetivas é fixação de alimentos. Essa mulher não vai passar fome, né? O juiz pode determinar, isso é outra coisa que não se faz normalmente, determinar alimentos, né? Para que essa mulher possa se manter. Não é só aplicar medida protetiva e largar aquela mulher no mundo. A gente precisa de políticas públicas para dar uma capacitação para essa mulher poder ter uma profissão, para ela ter um cargo, para ela ter um trabalho que ela possa ficar independente. Quando a gente fala de todas essas questões, Cristina, fica muito evidente que nós não temos políticas públicas e que existem projetos isolados e eles não conversam entre si e não há uma rede efetiva de proteção do Estado com o Poder Judiciário. Não existe isso hoje. E não só políticas públicas, né? Campanhas efetivas também. Porque, como você falou, talvez uma campanha mais efetiva, ao invés de falar mulher, denuncie, seja, viu alguma situação de violência, denuncie você, vizinho, pai, mãe, irmão, denuncie alguém em volta, né? Talvez seja mais efetivo. E a gente entender que essa mulher, de fato, ela precisa de um atendimento multidisciplinar. Né? Não é só ela chegar na polícia, receber uma medida protetiva, que ela também recebe um papel e fala, pronto, mulher, agora
É por sua conta. Se livre, viva. Não é assim. Essa mulher ela precisa de um apoio psicológico. Às vezes ela passou anos de violência. Às vezes a estima dela é nenhuma. Às vezes ela está fragilizada emocionalmente, ela não tem um trabalho, ela está afastada do mercado de trabalho. A gente precisa entender que essa mulher precisa de um apoio efetivo, real, pleno, políticas públicas de atendimento que não sejam só naquele momento daquela medida protetiva, né, de afastar aquele agressor. É algo que precisa realmente ser pensado e essa mulher precisa ser protegida de fato. Senão, nós vamos continuar vindo aqui falar sobre mais mulheres que morreram, mais 5, mais 10, mais 20, mais 30. E o meu medo é que isso se torne algo banal, habitual e comum. Ah, mas uma mulher morreu. Daqui a pouco a gente está achando que isso é comum. E o comum, às vezes, transforma aquilo no normal. E matar mulher não é normal, né? Com certeza. Com certeza. Cris, de tudo isso que a gente conversou aqui hoje, e voltando a esses casos mais recentes de feminicídio, da vítima da Emily do Sol Nascente e me falhou o nome dela agora, Valdeci, da Valdeci lá de São Sebastião. Se você pudesse fazer, se você tivesse o poder da caneta e falar assim, a partir de hoje eu decreto que, para evitar que novas vítimas sejam feitas aí por homens que se acham donos de mulheres, quais seriam os seus decretos, seus primeiros decretos? Ia ser ótimo isso, né? Ia ser maravilhoso. Eu acho que num primeiro momento, como eu tinha comentado, assim, situações extremas exigem medidas extremas. Eu não sou a pessoa que defende, nunca fui uma advogada de defender, prendam-se as pessoas, etc. e tal. Mas eu acho que as medidas protetivas, elas têm que ser repensadas. E a forma que elas são aplicadas, elas têm que ser repensadas. Elas têm que ser mais rígidas, elas têm que ser mais efetivas. Porque não adianta eu prender alguém que matou uma mulher depois que ele já matou. Eu tenho que evitar. Né? Então, às vezes, é o que a gente chama no direito de prevenção geral. Né? Eu preciso de uma medida mais efetiva, mais dura, para que o recado que seja passado para outros homens que pensem em cometer atos de violência saibam que eles vão ser punidos. E, nesse sentido, seria o uso da tornozeleira eletrônica para maridos que ameaçam as mulheres? Eu acho que o uso da tornozeleira eletrônica ele é um meio. Acho que uma forma a gente tem que pensar uma forma de atender essas mulheres de uma forma mais rápida. Porque, às vezes, elas têm a medida protetiva, elas comunicam um descumprimento e aí ou não são atendidas, ou a polícia não comparece, ainda que a gente aqui no DF a gente viva numa bolha, porque a polícia militar ela é muito rápida, a polícia civil é muito efetiva, os programas funcionam muito bem, a polícia tem o Provid que vai, a polícia militar vai realmente nos lugares. Apesar disso tudo, a gente ainda tem pontos que não estão funcionando. Eu não digo nem que são falhos, mas que não estão funcionando como deveriam funcionar, porque a prestação desse atendimento ele não é tão célere. E isso faz com que as mulheres, às vezes, não comuniquem. Às vezes ela não comunica um descumprimento, às vezes ela não faz uma comunicação de ocorrência porque ela acha que não vai adiantar nada. Quantas vezes a gente ouve mulher falando isso? Eu não fiz porque eu achei que não ia adiantar nada. Né? Ou que espera chegar em algo mais grave para denunciar. Pois é, né? complicado, né? É porque às vezes o recado que se passa é que não vai adiantar. E para esses homens agressores, o que você teria na manga para esses homens agressores lá, o que cometeu a violência psicológica, a violência patrimonial, até mesmo aquela primeira violência física? O que você teria para esses agressores para que eles não chegassem a assassinar essas mulheres ou continuar nesse processo de violência? É difícil, né? Quando a gente fala do ser humano, a gente tem muitas variáveis, mas a gente sabe que a punição, o sancionamento, essas medidas só de não se aproximar, não manter contato, às vezes elas não são suficientes, né? A Lei Maria da Penha teve uma mudança alguns anos atrás, que já era uma coisa feita pelo Ministério Público aqui do DF, de uma forma bem interessante, que é dos cursos e acompanhamentos psicológicos e psicossociais, né? Eu sempre digo isso, quem comete a violência, eu não consigo admitir que seja uma pessoa que viva bem, tranquila e felizona. Não vive. Então, essas palestras, esses cursos, essas medidas de conscientização, esse atendimento psicológico e psicossocial para esses homens são fundamentais. Para, de alguma forma, a gente conscientizá-los ali ainda, naquela violência em tese menos grave, né, que ele não pode fazer isso. Né? Às vezes eu já vi
homens falando, nossa, mas eu não sabia que eu não podia fazer isso, eu não sabia que isso era uma violência. Eu fui criado assim, aí a gente entra naquilo que a gente começou a Da falar. violência transgeracional. Exatamente. Então, às vezes, essa conversa, essa conscientização, ela é importante. Nem que seja para que esse homem saiba que acabou, acabou. Então, ela que siga a sua vida, você siga a sua, você melhore, aprimore as suas emoções, seus sentimentos e sua forma de pensar e tenha um outro relacionamento saudável, né? Para a gente evitar que a medida seja uma prisão, como a gente vai ter todos esses homens que mataram essas mulheres aí, respondendo no tribunal do júri, sendo punidos e indo para um sistema prisional que não vai torná-los melhor. Acho que é isso, né, É Aline? isso, sim, com certeza. O ideal seria que a gente debatesse aqui por horas, né? Assunto tem, tema Assunto tem. é verdade. Um dia a gente ainda vai vir aqui para falar que o feminicídio não teve nenhum feminicídio. Nossa! Que seja Torcendo. logo. A gente tem que ter essa esperança, gente. A gente tem que lutar por isso, né? Exatamente. Cris, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Você já está tão de casa que eu já estou aqui chamando de Cris. Boas ordens, gente. Sempre que me chamarem vai ser um prazer enorme para vir aqui falar com vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, e vocês podem conferir esse podcast no site do Correio Brasiliense e nas nossas redes sociais. Até o próximo.